Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Flageral TV e olha quem se pronunciou, tá? O Landim falou sobre a assinatura em relação aos direitos de imagem. Ele falou que não assinou nada em relação a isso, né? Ou a Libra tá cometendo algo muito sério em relação a pegar a assinatura dele e falar que ele assinou em relação à divisão de direitos, porque a matéria do Globo não diz isso. A gente vai falar também um pouquinho sobre sub-20 e também futebol feminino, e o áudio do VAR foi divulgado, o absurdo foi divulgado para todo mundo ouvir, e a gente vai ver e ouvir esse áudio do VAR, tá? Porque a FIFA, ela autorizou a CBF a poder fazer essa divulgação, porque quando não chama no VAR, quando o árbitro não vai no VAR, a FIFA ela proibia a divulgação dos áudios, mas a CBF pediu, né, o Sintra, que é o chefe da arbitragem, pediu, e eles disponibilizaram para todo mundo ouvir. Daqui a pouco a gente escuta, mas vamos começar com essa matéria, com a importância que tem a fala do Landim, porque ele foi colocado ali como o principal culpado do Flamengo estar passando por toda essa peregrinação em relação aos direitos de televisão. Vamos dar uma lida aqui na matéria do Diogo Dantas. Landim quebra o silêncio sobre o Estatuto da Libra e exalta poder de veto do Flamengo e afirma: não havia negociação de direitos iniciada. Então, o que a Carminha, mais conhecida como Leila Pereira, está fazendo mostra que o Flamengo está certo em entrar na justiça, porque eles estão distribuindo os direitos de televisão sem ter um consenso em relação a essa distribuição. Vamos lá. O presidente assinou o estatuto do grupo ali em 2024, incluindo veto do clube, mas diz que não debateu cenários relacionados à audiência. Vamos dar uma lida aqui na matéria. Depois de alguns mergulhos na Polinésia Francesa, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, resolveu quebrar o silêncio e se posicionar sobre a polêmica envolvendo a Libra. Segundo Landim, no momento em que ele assinou o Estatuto Social do grupo, em setembro de 2024, não havia discussão sobre direitos de televisão e os cenários de audiência, pois a ideia era criar uma liga única com a LFU, que é a Liga Forte União, grupo que contém outros clubes da Série A e Série B. Abrindo aspas para o Landim. Quando o estatuto foi assinado, não havia negociações de direitos iniciadas. Ainda era esperada a possível transformação daquele grupo numa verdadeira liga, né? Porque hoje em dia, galera, aquilo ali é apenas um grupo que debate, né, a distribuição dos direitos de televisão. Só isso. Eles não falam nada sobre gramado, né, a unificação dos gramados. Uma outra situação é a profissionalização da arbitragem, né, o fair play financeiro. Era tudo isso que era para ser uma liga de verdade, não isso que se transformou. Mas vamos continuar aqui lendo o que o Landim falou. Com a adesão de todos os demais clubes, né? Explicou o Landim aí em relação a essa assinatura da liga, a intenção que era em relação à liga. De acordo com o ex-presidente, naquela altura as questões contratuais relacionadas ao direito de transmissões não estavam na mesa e seriam negociadas em um segundo momento. Mas mesmo assim, Landim fez questão de fazer valer o poder de veto do clube para mudanças futuras, né? Esse poder de veto que o Flamengo exerceu, mas não foi cumprido, né, pela Libra. Qualquer mudança no estatuto precisa de unanimidade e isso não aconteceu. Não é um estatuto que se esperava que fosse discutido todos os detalhes futuros de contratos. Ali era importante constar princípios básicos, como, por exemplo, o direito a veto a futuras decisões, e o Flamengo obteve. O resto viria depois. Landim assinou o Estatuto da Libra pelo Flamengo em setembro de 2024. Então é isso, rapaziada. O que o Landim disse é que não houve a assinatura dele em relação aos direitos de transmissão. Então o que a Libra está fazendo, a princípio, é algo ilegal, tá? E o Flamengo tá certo em reivindicar algo que ele vetou e mesmo assim foi aprovado.
Flamengo não pode ficar bancando o clube que não tem responsabilidade, que não quer nem saber de fair play financeiro, só porque os clubes ali não estão bem. Né? O Flamengo não tem que ficar bancando ninguém. Então, em relação a essa situação do Landim, Landim não assinou nada. O que a Libra está fazendo está errado. E o Flamengo continuará buscando o que é seu por direito, tá? E aí eu queria saber também a opinião de vocês, se vocês acham que o Flamengo tá certo, ou se vocês acham aí que a Leila tem razão em ficar chateada e falar esse tanto de baboseira na internet, porque o Flamengo entrou na justiça por algo que ele entende que é dele de direito. Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora vamos ouvir o áudio do VAR em relação a São Paulo e Palmeiras. Vamos ver como foi esse absurdo, algo que eu nunca vi na minha vida, né? Imagina se o Júnior Baiano estivesse jogando hoje em dia. Ele poderia falar que sempre ele escorregou sem querer. Vamos lá. Atenção. Pode seguir. Não, escorregou. Escorregou. O jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir. Escorregou. Pode seguir. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Tudo pela 2, tudo pela escorrega. 2. Tudo pela 2. Escorregou. Não, Tudo pela 2. Agora antes, eu preciso pra mim, ele entender escorrega, o o jogador movimento bate nele e cai. 16,50. não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um? Everton. Olha só, é uma bola saindo da área pela. Qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1. Pela câmera 1, ó. Nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. A diagonal também mostrou agora, tá? Esse lance da PGM. Ok. Ele tá escorregando. Você mesmo fala pro jogador escorregou. Agora deixa eu ver se. Deixa eu ver se Depois tá o culpado é dentro o Boto, hein? do contexto, tá? Abrir tudo pela 16,50. 16,50. Você mesmo ouviu a profissão que o jogador? Pra mim foi um choque, o jogador do Palmeiras escorrega, a bola tá passando. Pra mim é um choque. O jogador escorregou. Eu nunca vi isso, galera, de verdade. Ele narrou, tá, Wilbert? Foi sem querer, então Olha não foi só, a falta. gente tem essa condição aqui e é uma bola que tá saindo da área, tá totalmente acidental por esse Não escorregão. precisa ouvir, tá foda. Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? Então o VAR nem chamou o A bola árbitro. já né? tinha passado. Pode sair não. Já foi checado, tá, Copiou? Ramon? Copiou, Rodrigo? Copiou, Ramon? Eu, E é um olha lance. aqui, olha o que eu vou falar pra vocês, tem que me escutar, porque senão não adianta falar. Rapaziada, é isso sobre esse lance, sobre esse escárnio em relação à arbitragem. Né? Muita gente pede a profissionalização dos árbitros, sendo que os árbitros FIFA, né, recebem muito bem, recebem quase 10 mil reais por jogo, porque eles não se profissionalizam. Ou será que o Boto tá certo? Há algo a mais do que apenas um erro da arbitragem, né? Há alguma intenção em relação a essas decisões? É bem suspeito, porque geralmente o Palmeiras que é esse beneficiado, tá? Queria muito saber a sua opinião também sobre esse lance. E aí? Vocês dão razão ao árbitro que falou que foi apenas um acidente, que não foi falta, ou vocês concordam com a maioria das torcidas brasileiras em dizer que esse lance, como dizia o Boris Casoy, foi uma vergonha? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora, só para fechar o vídeo com chave de ouro, ontem jogamos pelo Campeonato Carioca contra o Botafogo, né? Equipe feminina, futebol feminino. Foi um jogo que o Flamengo deu as cartas, na verdade, no jogo. O Flamengo atacou muito mais do que o Botafogo, né? Teve um volume de jogo muito maior, só que o Botafogo encontrou um gol e depois o Flamengo conseguiu marcar com a Glaucia, né? Uma boa jogada ali da Vitória, entrou na área, tocou para trás, a Glaucia mandou para o fundo do barbante. Não foi egoísta a Vitória, que é como se fosse o Pedro, né? Lá do futebol feminino, é centroavante, tem características parecidas com o Pedro e bate um bolão. Então o Flamengo empatou essa partida
pelo Campeonato Carioca contra o Botafogo. E na data de amanhã, o Flamengo pega o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca Sub-20. Não temos a confirmação se o jogo terá transmissão da Flamengo TV, porque teve uma partida aí há algum tempo atrás que o Flamengo jogou em seus territórios, lá na Gávea, contra, se eu não me engano, o América ou o Madureira, e não teve transmissão da Flamengo TV, né? Algo que me estranhou, porque pelo menos os jogos do Sub-20, a promessa era de que eles seriam transmitidos. Então não tenho a confirmação se amanhã, às 3 horas da tarde, o jogo do Sub-20 terá transmissão pela Flamengo TV, ok? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês chegaram até aqui, reflitam se vocês podem aí se inscrever no canal e deixar o seu like, porque fortalece muito a Fla Geral TV, que olha bastante, né, pela base e pelo futebol feminino também, pelos outros esportes, basquete e etc. A nossa função aqui é tentar sempre ajudar o torcedor a ter mais informações e ajudar o Flamengo também a encontrar os caminhos, né, a divulgar a base, futebol, atleta, esportes olímpicos, futebol feminino também. A nossa intenção é sempre ajudar o Flamengo e fazer com que os torcedores sejam bem informados, principalmente com esses assuntos que geralmente outros youtubers eles não trazem à tona. É isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Fique com Deus, até a próxima e saudações!